pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começa uma série de vídeos com a intenção de introduzir uma discussão muito importante em filosofia política. Será que realmente nós vivemos uma democracia? O que é democracia? E quais são, então, os seus princípios? Essas e outras questões serão desenvolvidas ao longo de alguns vídeos. E para falar disso, eu não vou abordar o pensamento de Aristóteles ou outros filósofos antigos que trataram das formas de governo em seu pensamento. Poderia, mas como eu sei que tem materiais legais no YouTube sobre esses assuntos e sobre esses filósofos, eu preferi trazer para vocês o pensamento do filósofo Bernard Manin. Tá? Para nos situar, Manin é um francês e ele nasceu em 19 de abril de 1951 e ele é professor, se não me falha a memória, de Nova York. Ou seja, o que nós vamos tratar aqui nessa série de vídeos é um problema e também as alternativas das nossas democracias, tá certo? O livro que eu vou utilizar é denominado de Os Princípios do Governo Representativo. Vamos lá? Manin afirma que os governos democráticos contemporâneos surgiram de um sistema político que foi concebido por seus fundadores em oposição à democracia. Atualmente, nós distinguimos entre democracia representativa e democracia direta, tomando-as como variantes do mesmo tipo de governo. No entanto, o que hoje chamamos de democracia representativa tem suas origens em um sistema de instituições, estabelecido aí após as revoluções inglesa, norte-americana e francesa, que, em seus primórdios, não era considerado uma forma de democracia ou governo do povo. Ou seja, o que hoje chamamos de democracia nem sempre o foi. Logo, Manin detecta que na tradição havia filósofos que condenavam a representação, como o caso de Rousseau, e os que defendiam um sistema que chamavam de representativo ou republicano. A ideia é que há uma diferença fundamental entre um povo livre, que faz as suas próprias leis, e um povo que escolhe representantes para fazer leis para eles. Manin, tentando compreender essas distinções, recorre a dois homens que desempenharam um papel essencial na criação da representação política moderna, que foram Madison e Sieyès. Vale dizer que Madison, em 1789, elaborou várias leis básicas e as primeiras 10 emendas da Constituição dos Estados Unidos. Sieyès, por sua vez, escreveu a Constituinte Burguesa e foi eleito deputado, integrando a Assembleia Constituinte Francesa, que redundou na Constituição Francesa de 1791, e na elaboração também da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Acontece que, mesmo com a grande diferença no contexto político e educacional, bem como também nos seus pensamentos constitucional, ambos diferenciavam entre governo representativo e governo democrático de forma semelhante. Vamos ver isso. Madison contrasta a democracia das cidades-estados da antiguidade, na qual um pequeno número de cidadãos conhece e administra o governo pessoalmente, com a república moderna baseada na representação. Expressa, de fato, o contraste em termos particularmente radicais. A representação, ele ressalta, não era completamente desconhecida nas repúblicas da antiguidade. Nessas repúblicas, os cidadãos em assembleia não exerceram todas as funções do governo. Certas tarefas, particularmente de natureza executiva, foram delegadas aos magistrados. Juntamente com esses magistrados, no entanto, a Assembleia Popular constituía um órgão de governo. A diferença real entre as antigas democracias e as repúblicas modernas, segundo Madison, é que nas repúblicas modernas há uma exclusão absoluta do povo da participação do governo. Isso é o que realmente distingue as democracias dos governos representativos e não a exclusão absoluta dos representantes do povo da administração da democracia. Percebemos, então, que Madison prefere o governo representativo. E essa preferência não surge como forma de solucionar o problema da impossibilidade física de reunir os cidadãos dos grandes estados.
Pelo contrário, ele vê o governo representativo como um sistema político essencialmente diferente e superior à democracia. O efeito da representação, ele observa, é refinar e expandir as visões públicas, passando-as por um filtro, um corpo eleito de cidadãos, cuja sabedoria possa discernir melhor os verdadeiros interesses de seu país e cujo patriotismo e amor à justiça tornarão menos provável que os sacrifique por considerações temporais ou parciais. Com esse regulamento, afirma ele, é possível que a voz pública, proferida pelos representantes do povo, esteja mais de acordo com o bem público do que se for proferida pelas próprias pessoas convocadas para a ocasião. Sieyès, por sua vez, enfatiza repetidas vezes a enorme diferença entre democracia, na qual os próprios cidadãos que fazem as leis, e o sistema representativo de governo, no qual confiam o exercício do poder aos representantes eleitos. Para Sieyès, no entanto, a superioridade do sistema representativo não reside tanto no fato de produzir decisões menos parciais e menos apaixonadas, mas no fato de constituir a forma mais apropriada de governo para as condições das sociedades comerciais modernas, no que os indivíduos estão preocupados principalmente com produção e intercâmbio econômico. Nessas sociedades, diz Sieyès, os cidadãos não têm mais tanto tempo livre quanto a atenção constante aos assuntos públicos exige, e, portanto, devem usar a opção de confiar o governo àqueles que podem dedicar todo o seu tempo a isso. O interesse comum, escreve ele, a própria melhoria do estado da sociedade clama por tornarmos o governo uma profissão especializada. Portanto, tanto para Sieyès quanto para Madison, o governo representativo não é um tipo de democracia. É uma forma de governo essencialmente diferente e, além disso, preferível. Devemos lembrar, neste ponto, que certas opções institucionais dos fundadores do governo representativo praticamente nunca foram questionadas. Certamente, nos últimos 200 anos, o governo representativo sofreu mudanças, sendo a mais óbvia a expansão gradual dos direitos de voto e o estabelecimento do sufrágio universal, ou seja, o direito de todos votarem, independente da classe, da renda, do sexo, enfim. Por outro lado, no entanto, vários arranjos permaneceram os mesmos, por exemplo, os que regem a seleção de representantes e a tomada de decisão pública. Eles ainda estão em vigor nos sistemas que atualmente qualificamos como democracias representativas. Percebendo isso, o Manan pretende identificar e estudar esses elementos constantes do governo representativo. E ele nomeia isso de princípios de governo representativo. Por princípio, ele não entende ideias ou ideais abstratos, eternos, mas arranjos institucionais concretos que foram inventados em certos momentos da história e que, desde então, sua presença simultânea em todos os governos descritos como os representativos foi observada. Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, esses acordos permanecem desde a primeira aparição. Em outros, como a França, ele vai afirmar que foram abolidos ocasionalmente. Mas quando eles foram suspensos em bloco, a forma de governo mudou completamente. Em outras palavras, o regime deixou de ser representativo durante certos períodos. Finalmente, em muitos países, nenhum desses acordos foram introduzidos. Portanto, o que foi inventado nos séculos 17 e 18 e nunca foi seriamente questionado desde então, foi uma combinação particular desses arranjos institucionais. A combinação pode ou não estar presente em um país em um determinado momento, mas onde estão, estão em um bloco. E aí nós chamamos esse governo de governo representativo. Temos, portanto, que, enquanto no final do século XVIII um governo organizado por meio desses princípios era considerado radicalmente diferente da democracia, hoje é aceito como uma forma de democracia. Logo, Manan afirma que um sistema institucional capaz de admitir interpretações tão divergentes deve ter uma qualidade enigmática. Deve-se notar, é claro, que a palavra democracia evoluiu desde a ascensão do governo representativo. De fato, o significado da palavra não mudou completamente. O que significava democracia na antiguidade
e o que significa agora coincide até certo ponto. Tradicionalmente usado para descrever o regime ateniense, ainda é usado hoje para designar o mesmo objeto histórico. Além dessa referência concreta comum, o significado moderno e do século XVIII também compartilham as noções de igualdade política entre os cidadãos e o poder do povo. Hoje, essas noções compõem os elementos da ideia democrática. Para ser mais preciso, então, o problema parece estar em discernir como os princípios do governo representativo estão relacionados a esses elementos da ideia democrática. A genealogia não é, contudo, a única razão para examinar a relação entre instituições representativas e democracia. Um exame mais detalhado do uso moderno, que classifica a democracia representativa como um tipo de democracia, revela grandes áreas de incerteza sobre o que constitui sua natureza específica. Ao fazer uma distinção entre democracia representativa e democracia direta, definimos explicitamente a primeira como uma forma indireta de governo do povo, e tomamos a presença de pessoas que agem em nome do povo o critério que separa as duas variedades de democracia. No entanto, as noções governo direto e indireto marcam apenas uma linha divisória imprecisa. Como Madison observa, de fato, é claro que nas chamadas democracias diretas do mundo antigo, em Atenas em particular, a Assembleia Popular não era o centro de todo o poder. Outras instituições exerceram certas e importantes funções. Vamos lá. Isso significa que, como Madison, devemos considerar que a democracia ateniense incluía um componente representativo, ou devemos concluir que as funções de outros órgãos que não a Assembleia também foram exercitadas diretamente pelo povo? Se for o último, o que realmente queremos dizer com diretamente? Além disso, quando afirmamos que em governos representativos o povo se governa indiretamente ou por meio de seus representantes, certamente estamos usando noções um tanto confusas. Na linguagem cotidiana, fazer algo indiretamente ou através de alguém pode se referir a situações muito diferentes. Por exemplo, quando o mensageiro transmite uma mensagem de uma pessoa para outra, diríamos que as duas pessoas estão se comunicando indiretamente ou através do mensageiro. Por outro lado, se um cliente deposita a missão de investir seu capital no banco, diríamos que o cliente, como proprietário dos fundos, empresta indiretamente ou através do banco às empresas e instituições que tomam empréstimo no mercado. Obviamente, porém, há uma diferença importante entre as duas situações e os relacionamentos que elas geram. O mensageiro não tem controle sobre o conteúdo e o destinatário da mensagem que ele entrega. O banqueiro, por sua vez, tem a missão de escolher qual, na sua opinião, é o melhor investimento possível, enquanto o cliente controla apenas a recuperação do seu capital. Qual desses dois tipos indiretos, ou realmente de que tipo demonstra melhor o papel dos representantes políticos e o poder que o povo lhes concede? A visão moderna da democracia representativa como governo indireto do povo não nos diz nada sobre isso. Na realidade, são escassas as informações fornecidas pela distinção usual entre democracia direta e democracia representativa. A incerteza e a pobreza de nossa terminologia moderna, bem como o contraste que ela apresenta com a percepção do século XVIII, mostram que não sabemos o que faz o governo representativo se assemelhar à democracia ou o que a distingue. Pode ser que as instituições representativas sejam mais enigmáticas do que nós costumamos crer. Manan, então, pretende discernir a essência última ou o significado último da representação política. Ele se propõe apenas a esclarecer as propriedades e os efeitos obscuros de uma série de instituições que foram inventadas 2 séculos atrás. Enfim, essa foi uma pequena introdução à questão do governo representativo. E o que veremos nas próximas aulas é que Manan detecta 4 princípios do governo representativo, que seriam aqueles que governam, eles são nomeados por eleição em intervalos regulares. O segundo princípio, a tomada de decisão por quem governa mantém um certo grau de independência dos desejos do eleitorado. Terceiro princípio, os governados podem expressar suas opiniões e desejos políticos sem estar sujeitos ao controle daqueles que governam.
E o último, as decisões públicas passam por um processo de debate. Dessa forma, veremos ainda que a instituição central do governo representativo é a eleição. Também analisaremos os princípios que moldam as políticas seguidas por quem governa e o conteúdo das decisões públicas. Por fim, examinaremos as diferentes formas assumidas pelos princípios de governo representativo desde o momento de sua invenção até o presente momento. É isso aí, pessoal! Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau!